Retomando, eu vou mostrar agora a receita aí de algumas das nossas preferências mais importantes para vocês entenderem na prática como que a gente faz. Se você quiser copiar alguma dessas receitas, você pode parar o vídeo, anotar os critérios, caso deseje reproduzir. Ou se você conseguir pelo vídeo ter uma ideia e conseguir fazê-lo sozinho, melhor ainda. Eu vou mostrar aqui na prática a receita, os critérios que nós utilizamos aí para trabalhar com uma automação. Uma primeira automação muito utilizada, porque nossa classe processual, se eu não me engano, atualmente com o maior número de processos é a execução fiscal. Então nós temos a primeira automação aí, a mais utilizada, se eu não me engano, por causa do volume de processos. A petição, aliás, a mais utilizada é a petição intercorrente de execução fiscal, né? Porque a maioria das petições que chegam são petições de meio de processo de execução fiscal. Ela é superior ao número de petições iniciais. Eu vou clicar aqui na tela de edição, porque ela já está criada. Então é só você copiar os meus critérios e a partir deles ir trabalhando as variações de acordo com a sua necessidade. Então, uma vez criado e ativo, eu venho aqui em editar regra e percebam que já vai aparecer aquele pré-formulário que eu ensinei para vocês fechado. Então, para que você separe um processo de petição inicial de execuções fiscais, o comportamento é no primeiro campo, o localizador que tem que ser removido é o localizador padrão petição inicial. O EPROC tem um localizador de fábrica que é o petição inicial. Então eu informo que é para sair do petição inicial e informo que é para ser incluído no localizador de PIEF, que é a nossa sigla de petição inicial de execução fiscal. Então ele sai do petição inicial e vai para o PIEF, que é o petição inicial de execução fiscal. O comportamento é remover o processo do localizador informado. Então o comportamento que o EPROC vai adotar, ele vai remover o processo do petição inicial e vai incluí-lo no PIEF, petição inicial execução fiscal. Vai ser operada uma substituição, não vai ser uma adição, vai ser uma substituição do petição inicial pelo PIEF. O campo mais importante que nós adotamos aqui foi por evento. É quando ocorrer um evento lá na árvore, vai acontecer a troca do localizador, o sistema detecta. E eu coloquei aqui bastante abrangente o número de eventos para que não corresse risco de acontecer a distribuição e o processo não passar pela automação. Então, eu coloquei toda a distribuição para o EPROC varrer, para ele acompanhar toda a distribuição nas execuções fiscais, mas o evento mais importante, se eu não me engano, é a distribuição sorteio automático. Quando ocorre uma distribuição por sorteio automático de uma petição inicial, quando ele cai no localizador petição inicial, ele é removido pelo petição inicial de execução fiscal. Então essa é a lógica, o sistema é bem lógico. Distribuída uma petição inicial, ela cai no petição inicial e depois ela é substituída pelo PIEF, porque eu programei que quando ocorresse esse evento de distribuição houvesse a troca. Então a lógica é essa, informa o de origem pelo de destino e informa o evento. O evento mais importante aqui é o evento de distribuição. Como que eu sei, como que eu descobri que era distribuição? Porque eu fui lá na árvore de eventos de execução fiscal, li algumas árvores de eventos e descobri que as iniciais elas chegam ao processo por meio de distribuição.
Então, quando eu coloco o evento para fazer distribuição e por segurança eu coloquei todo o resto da distribuição, eu coloquei em excesso, foi para garantir que a automação fosse abrangente e ela não ficasse de fora em algum processo. Então, essa é a lógica. Aí, se for necessário, rebobine, né? Eu sou velho, sou do tempo da fita, rebobine aí o vídeo, diminua a velocidade dele, se for necessário, ou veja novamente, vá anotando a receita, porque essa forma de automação ela já funciona já há um bom tempo. A automação, o pulo do gato é você copiar ou importar aquelas que já funcionam já há um bom tempo, né? É igual receita de bolo, você copia receita de bolo bom, você copia receita de bolo de fubá e receita de pão de queijo, funciona. Aí aqui ele explica nesse quadradinho azul o que o sistema vai fazer. E em suma, o que está nesse quadradinho? Toda vez que é distribuída uma petição inicial, ela troca o localizador petição inicial pelo localizador PIEF. Eu não coloquei para executar nenhuma ação específica, embora se eu quisesse aplicar, eu já poderia programar, por exemplo, para que fosse aberto o localizador de conclusão. Mas por hora, como é uma novidade, a gente ainda não implementou. Por enquanto, servidores fazem a triagem da petição inicial e dão andamento. Aqui na classe, na classe, aqui em competência, se eu não me engano, na competência, deixe-me verificar aqui, exatamente, em vez de classe, aqui é competência, nós marcamos a execução fiscal, as duas execuções fiscais que o sistema aparece, para que não ocorresse risco de ficar alguma execução de fora, eu marquei as duas, então aqui na competência você marca a execução fiscal. No caso, se você quiser uma separação por execução fiscal. Se você quiser uma outra competência, você procura aqui na lista de competências da sua secretaria. Se a opção que você quer não estiver aqui, aí você procura por classe, execução de título extrajudicial, ação monitória. Então a separação vai ser por classe ou por competência, você procura aqui. Aqui são os dois que eu mais trabalho. O resto aqui até hoje eu não utilizei esses filtros. Eu trabalho basicamente no trinômio evento, classe, competência. Uma vez preenchido esses campos do jeitinho que estão aqui, petição inicial, PIEF, por evento, distribuição e competência execução fiscal, quando eu mando salvar, quando eu venho aqui em salvar e sair, vai funcionar certinho essa automação. Ela já funciona, então eu expliquei aqui a nossa automação 9 de petição inicial. E na sequência, na época que eu cadastrei, já faz alguns anos, foi ali no comecinho do EPROC, eu também fiz a automação da petição intercorrente, que é separar quando acontece a juntada, percebam que a petição inicial ela é distribuída por sorteio. O sistema define qual magistrado vai receber, qual juízo vai receber essa petição. Já a intercorrente, ela não é distribuída, ela é simplesmente juntada. Então tem uma diferença. A petição inicial é objeto de distribuição e a petição intercorrente é objeto de simples juntada. Então ela sai do localizador petição, o genericão, que eu chamo, né, de localizador genérico, e vai para o localizador específico, petição intercorrente de execução fiscal na competência execução fiscal. Eu vou clicar aqui na edição e eu vou passar rápido aqui no formulário de criação da petição intercorrente da execução fiscal, que com certeza é a nossa automação
mais operada, porque é o maior volume de petições que chegam na secretaria, com certeza é de petição intercorrente em execução fiscal. A mesma lógica que a gente já falou antes. Será removido o processo do localizador petição, ele será incluído no localizador petição intercorrente execução fiscal, o comportamento é de remoção, não é de adição. O tipo de controle nosso é um evento. Por quê? Porque a juntada de petição, o cabeça aqui é o juntada de petição. O juntada de certidão eu coloquei, eu coloquei por excesso de cuidado, por causa que era uma juntada. Desconsiderem o juntada de certidão. O que faz a automação funcionar é o juntada de petição. Então, se no tipo de evento você colocar juntada de petição, vai funcionar. Então, qual que é a lógica? Se ocorrer o evento juntada de petição, o EPROC tira o processo do localizador petição e coloca no localizador PET Inter, execução fiscal, que é o petição intercorrente de execução fiscal. Aqui ele explica essa movimentação. E aqui, para terminar, facinha essa preferência de fazer. Essas preferências são fáceis, elas levam um tempo quando você tem que fazer tudo de uma vez. Mas esporadicamente é muito rápido de criar e o benefício delas é muito grande. A competência que é execução fiscal, são os dois tipos de execução fiscal que tem no EPROC. E quando você manda salvar, a preferência é pronta. E vocês podem também, eu sei que ainda tem lugares, nós aqui já abandonamos o paradigma do dígito. Quem trabalha com dígito pode selecionar aqui e criar aí uma separação de petição por dígito de acordo com o servidor. Também é possível. No Apollo a gente trabalhava por dígito, mas lá não tinha automação. E hoje a gente já não trabalha mais com dígito. Pelo menos eu não tenho notícia de que alguém na secretaria trabalhe com dígito. Então eu falei aí de duas automações que seguem a lógica da petição. Mais cedo eu disse também de localizador. Mais cedo eu disse de localizador em que não acontece a substituição, que acontece a adição. Aqui um exemplo nosso de localizador de adição é o nosso localizador mais que 30 dias parado. Ele é um localizador de adição. Eu vou mostrar aqui a configuraçãozinha de adição. Verifique que quando a lógica não é a remoção, mas é a adição, no remover não existe remoção. Não remover de nenhum localizador, ele não tira de localizador, então ele não vai tirar de nenhum, os que estão na capa serão mantidos. Por quê? Porque anteriormente eu disse que não era para remover. Quando eu criei, eu falei que não era para remover, então ele não vai remover, ele vai incluir no localizador que foi criado, que é o mais que 30 dias parado. E o critério não é evento, é prazo. É verificação de processo sem movimentação. Quando o processo fica 30 dias sem movimentação, entra o localizador mais que 30 dias parado. Então a lógica é, verificado que um processo ficou 30 dias sem movimento, entra o localizador mais que 30 dias parado. A partir daí, eu não coloco mais nenhum filtro, porque eu não quero. A gente coloca filtro quando a gente quer separar e quer individualizar. Se a gente não coloca esses filtros aqui de baixo, ele vai aplicar para todo mundo que tiver no EPROC. Eu não vou separar nem por classe nem por competência. Então ele vai se aplicar a todos, e essa automação aí de controle aí de 30 dias parados se aplica ao processo. Ou seja, se supervisor, se diretor, se alguém na secretaria tem que ficar controlando o processo parado, o EPROC faz isso por você. Quando der 30 dias, se você quiser programar 15, fica a seu critério, deu 15, 30, 60.
Não houve manifestação, automaticamente esse localizador entra na capa e a partir daí forma-se uma lista que dá para saber quais são os processos que estão parados aí há mais de 30 dias. Deixa-me ver agora. Até agora aqui petição. Nós temos aqui localizadores de petição. Deixa-me ver aqui agora os localizadores de deixa-me ver aqui. Os mais importantes são de petição. Eu vou mostrar aqui agora um outro interessante que é de combinação, que eu disse mais cedo. Por exemplo, na execução fiscal, quando ocorre a citação e decorre o prazo para pagamento e não há pagamento, não há prazo e nem embargos, o processo vai diretamente para o localizador de cisbajude, para que seja feito o cisbajude. Ele vai direto para o localizador cisbajude, que em regra na fase inicial não tem teimosinha. Então eu vou mostrar aqui a lógica dessa automação. Vocês vão verificar aquela condição que eu disse. Aqui é um caso que eu trabalho com 2 localizadores. Quando eu trabalho com o condicional e, com a conjunção e, significa que vai ser um localizador e outro. Vai ser a soma de 2 localizadores que, dependendo do critério, vão ser substituídos por um terceiro. Qual que é a nossa lógica? O processo está aguardando prazo para pagamento. Na sequência, houve um decurso de prazo. Qual que é a lógica? Se aguarda prazo e decorreu o prazo sem que a pessoa pagasse, logo cisbajude sem teimosinha, que é o que está determinado lá no despacho inicial. Então, repetindo, prazo para pagamento e decurso de prazo sem pagamento, logo cisbajude sem teimosinha. Quando que o sistema faz essa verificação? Por data ou periodicamente, todo dia. É o robozinho do EPROC que olha o localizador aguardando o prazo e decurso de prazo. Ele sabe que se caiu o localizador decurso de prazo, nós aqui da secretaria também sabemos, se tem um prazo e na sequência aparece o localizador decurso de prazo, significa que não teve nem petição nem manifestação, em regra. Então, periodicamente, o EPROC faz essa troca. E ele pode fazer essa troca tanto automático quanto o usuário pode fazer no manual. Aqui o Azure está explicando que todo dia, se houver uma combinação do aguardando o prazo e o decurso de prazo, ele vai para o cisbajude, sem teimosinha. E eu já programei que quando isso ocorrer é para puxar esse modelo de ato ordinatório de prosseguimento e é para lançar ainda também o evento ato ordinatório. Então veja que o EPROC vai fazer 2 trabalhos que originalmente eu faria. Ele vai fazer a verificação, são 3, ele vai fazer a verificação, a triagem, vai lançar a minuta e vai lançar o evento. Ele faz 4 trabalhos que o servidor faria. O EPROC faz, ou seja, ele poupa o tempo de 4 atividades. E ele faz essa substituição pela classe execução fiscal.
Ele faz essa substituição pela execução fiscal. Aqui em tempo real, aqui agora, eu vou fazer uma correção aqui eu vou fazendo uma correção aqui em tempo real, que eu vou atualizar minha preferência, que eu coloquei em classe execução fiscal, mas em tempo real aqui eu estou sendo surpreendido ao vivo, que eu deveria ter colocado em competência, mas ela tem funcionado também. E eu vou salvar e sair. A minha regra número 100 foi alterada com sucesso. Lembra que eu disse que essa automação, quando ela é por data ou período, ela pode ser tanto automática quanto manual. Eu vou agora na regra 100. Eu vou na regra 100 e aqui está o botão de play. Esse botão de play é quando eu quero rodar manualmente a automação. Quando tiver o botão de play é porque é uma automação por data ou período, e toda automação por data ou período ela permite ser rodada manual. Vamos verificar se vai ter aqui. Confirma a execução manual da regra número 100. Eu confirmo. Nenhum processo foi afetado, porque provavelmente os localizadores estão vazios e não há o que ser rodado. Então esse aqui foi um exemplo de uma regra. Esse aqui foi o exemplo de uma regra. Foi o exemplo de uma regra que mostra que a soma de dois localizadores, pelo critério de curso de prazo, pode gerar um terceiro. Vocês verificam aqui que eu trabalho com várias regras na base da conjunção e. Um localizador mais outro gera um terceiro. Eu vou citar aqui um outro exemplo, até de automações que eu fiz recentemente. É uma situação muito comum na secretaria também, essa situação aqui, que é um processo que está aguardando prazo, é um processo que aguarda prazo e a parte se manifestou por petição e eu quero que ele saia do localizador de prazo e vá para o localizador de petição, porque no arranjo da nossa secretaria, o pessoal da secretaria ele verifica prazo e verifica petição, porque é a válvula por onde um processo vai passar. É a válvula que é a válvula que quando aberta sai processo. O processo sai de uma torneira ou de prazo ou ele sai de uma torneira de petição. E ainda tem a dos mandados, né? O que faz o processo andar? Mandado, petição e prazo. Então o EPROC coloca os processos nesses localizadores para nós e a gente faz a triagem humana, manual, em cima desses localizadores. Então a nossa lógica é que, havendo prazo para manifestação, mas houve uma petição intercorrente em execução fiscal, havendo prazo e ocorrendo petição, todo dia o sistema vai tirar do prazo de manifestação e vai deixar exclusivamente no prazo, vai deixar exclusivamente no localizador de petição. Um servidor humano não tem que ficar ele sozinho na capa do processo ou ele lá naquela fileira de processos substituindo em massa. O sistema vai fazer isso por ele. Então, tendo prazo e tendo petição, o processo vai para a petição todo dia. Todo dia o robozinho do EPROC ele faz isso na execução fiscal. Eu estou aproveitando, corrigindo aqui em tempo real com vocês. Na classe, eu estou sendo redundante para não ter perigo de execução fiscal de ficar de fora. Então, nas execuções fiscais, quando tem prazo e petição, quando o sistema detecta todo dia que houve a juntada de petição, ele já vai direto para o localizador de petição intercorrente e vai esvaziando o localizador
de prazo. Então esse foi um apanhado, foi um primeiro contato para quem nunca ouviu falar, para quem nunca trabalhou de automação de tramitação de processo. É uma ferramenta que dá para se divertir bastante, vai de acordo com a criatividade da pessoa. Colegas nossos aí já fizeram mais de 390 automações. Eu fiz 80 e poucas e já achava muita, vi 300 e falei, rapaz, tem secretaria que praticamente o servidor não faz mais nada manual. Fica a critério aí do gestor do órgão se vai aplicá-la ou não. No primeiro bloco eu falei do que é importante. O importante é conhecer a estrutura da árvore de eventos, conhecer os eventos mais importantes, conhecer a sua estrutura de localizadores, conhecer os critérios e encaixar tudo. Conheça a sua estrutura de localizadores, conheça os eventos, conheça os critérios. A automação é um trinômio: sua estrutura de localizador, seu conhecimento de eventos e o seu conhecimento de critérios. Se você encaixar os três, você monta uma estrutura de automação e aí basicamente não haverá trabalho humano na triagem de processos, a não ser o de leitura e o da identificação de casos simples e casos complexos, beleza? Então essa aí foi o nosso apanhado, aí, as noções de automatização de tramitação processual. Um forte abraço.